João capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, mais uma vez em oração e clamamos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, ó Pai. A Tua palavra é poderosa para mudar a nossa história, para transformar vidas, ó Deus. E nós precisamos disso, ó Pai. Ó Deus, que esta palavra bendita seja o nosso alimento diário. Ó Deus, seja a nossa alegria e prazer todos os dias.
É no nome de Jesus que assim pedimos. Amém. Amém. Irmãos, hoje vamos falar sobre um encontro maravilhoso, extraordinário que o Senhor Jesus teve com esta mulher nesse local. E isso, você provavelmente já ouviu muitas pregações sobre esse texto, algumas talvez, e tem muita coisa para falar sobre esse texto, né? Sobre o que é verdadeira adoração, o que é ser um adorador, a forma como Jesus evangelizava e como ele tratou o coração dessa mulher. Enfim, dá para tratar sobre várias coisas, mas eu gostaria de focar em alguns aspectos desse texto, que às vezes pode passar um pouco batido. E eu gostaria de meditar com os irmãos 4 marcas de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. E essas 4 marcas servem tanto para você que entrou aqui hoje, que nunca teve um encontro com Jesus, um encontro verdadeiro. E isso pode ser realidade na sua vida, mesmo você sendo um cristão que vem à igreja desde que nasceu. Talvez essa seja a sua necessidade de um encontro verdadeiro com Jesus. Mas mesmo a você que já teve um encontro verdadeiro com Jesus, aqui tem 4 marcas de como você pode ter esse encontro extraordinário todos os dias da sua vida e aproveitar de todas as bênçãos que daí decorrem. Esse texto, ele fala de Jesus saindo de uma região, indo para outra, da Judéia para Galiléia. E é interessante, irmãos, que havia 2 rotas para quem sai da Judéia aqui embaixo. Quando você pega lá no mapa, a Judéia está aqui embaixo e a Galiléia lá em cima. Então, para você sair da Judéia e ir para Galiléia, lá no norte, você tem 2 rotas. Uma mais rápida, em que você vai em linha reta, né? Judéia, Galiléia, linha reta. E a outra em que você faz um percurso diferente, e eu vou explicar por que eles fazem esse percurso diferente, você provavelmente já sabe também. A rota mais rápida era a rota que você saía da Judéia e passava na região de Samaria. E você passava pela região de Samaria, numa rota bem mais curta, e a maioria das pessoas faziam ela. Mas não era a rota mais conveniente para um judeu daquela época. E aí a rota que os judeus costumavam fazer era a seguinte: a leste, eu não sei, para os irmãos vai ser o contrário, mas a leste da Judéia, quem está subindo a leste, você tinha o Rio Jordão. Então, o que os judeus faziam para ir para Galiléia? Eles passavam o Rio Jordão, passava do outro lado da margem, subia e depois passava de novo o Rio Jordão para voltar para cá, para subir e chegar à região da Galiléia. Tudo para não ter que passar na região de Samaria. E era um trajeto que demorava muito mais, era muito mais trabalhoso. Você tem que passar um rio, subir um caminho gentio, de terras gentias, subir, chegar lá em cima, pular de novo o rio e subir para chegar na Galiléia. Tudo isso para não topar um povo. Você já viu alguém, quando alguém fala assim, o meu santo não bate com o da pessoa? Talvez você já falou isso, já ouviu alguém dizer. Essa frase é terrível, né? Mas era mais ou menos assim. Não davam certo de jeito nenhum. Não se bicavam de jeito nenhum. E tem um motivo para isso. Quando você tem a divisão do reino, isso lá na monarquia, na época da monarquia, que você tem a divisão do reino do norte e do reino do sul, tem um determinado momento que a Assíria toma o reino do norte em cativeiro e leva os samaritanos cativos para a Síria. E aí o que acontece? Depois de um tempo, a Assíria manda para a terra de Samaria alguns povos de outras nações gentílicas, estranhas a Deus. Babilônia, Cuta, Ava, Ramate e Sefarvaim. Essas 5 nações. Qual é o problema disso? É que esses povos se misturaram com os samaritanos, deram-se em casamentos, e isso era muito odioso aos judeus. Os judeus lá do sul. Isso era odioso para os judeus. Então, eles já não se davam certo por conta disso, porque isso era uma ofensa muito grande ao judeu, um israelita se misturar com outros povos. Tomar mulheres de outros povos em casamento, ou dar suas filhas a outros homens de outros povos em casamento. Foi isso que aconteceu.
Bom, enfim, durante todo esse período, teve um outro momento também, no período de Esdras e Neemias, que o povo de Judá vai reconstruir o templo em Jerusalém. E os samaritanos vêm para tentar reconstruir, tentar ajudar. E os judeus dizem, não, vocês não. Vocês são imundos, vocês se contaminaram, vocês não podem ajudar a gente. E aí tem essa rixa aí. O que os samaritanos fizeram? Eles pegaram e construíram um templo. Tinha o templo em Jerusalém, lá em Judá, templo de Salomão e tudo mais. Os samaritanos constroem um novo templo no Monte Gerizim. E aí eles ficavam rivalizando. Qual era o lugar sagrado de adoração? É em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Por isso que a mulher pergunta, é aqui no monte ou é em Jerusalém? Qual é o lugar que a gente deve adorar? Então tinha esse problema e essa questão do templo, do lugar da adoração, era central nessa disputa, nessa discussão que tinha entre judeus e samaritanos. Bom, não era conveniente para um judeu fazer esse trajeto e passar por Samaria. Mas o problema, irmãos, ou a glória disso, é que muitas vezes o que é conveniente, ou o que é inconveniente, melhor dizendo, o que é inconveniente para mim e para você, pode não ser para o nosso Senhor Jesus. E não era. E o texto fala que era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário, irmãos, porque fazia parte de uma agenda muito maior, de uma agenda muito superior à nossa, que é a agenda divina, a agenda de Deus. Era necessário passar ali, porque Jesus tinha um plano para aquela mulher, em específico, e para aquela cidade, para aquela região. Então esse era o contexto da época, né? Eles se odiavam, mas tinha essas duas rotas, era possível fazer o trajeto, mas Jesus passa por ali. Irmãos, 4 marcas, não vai demorar, prometo. 4 marcas de um verdadeiro encontro com o nosso Senhor Jesus. Jesus chega naquela região e tem um poço ali. E é interessante que Jesus pede os seus discípulos para ir buscar comida. Jesus era o mestre. Jesus provavelmente falou, vamos buscar comida. E é interessante que dava para ter ido 2, no máximo, 3, né? 2 ou 3 no máximo, né? Para buscar comida. O interessante é que foram todos. Mas era o plano de Jesus estar ali com aquela mulher, naquela hora, naquele local em específico, naquele momento. Jesus tinha um encontro marcado desde a eternidade com aquela mulher. E esse encontro foi transformador para a vida dela. E a primeira coisa, irmãos, a primeira marca de um encontro verdadeiro com Jesus, e eu acho que isso a gente deveria gravar bem no nosso coração, é que rotinas importam. Essa é a primeira marca. Rotinas importam. Rotina não é desprezível ao Senhor. Ela saiu para buscar água meio-dia. Era a hora sexta, irmãos, meio-dia, era a hora que o sol estava mais quente, o sol escaldante. Pensa naquela região que já é árida, que já é muito seca. Estava muito quente. E ela fazia aquilo todos os dias, saía para ir buscar água. Não era como a gente que tem água lá, você só gira a torneira e sai água, né? É um milagre, quase um milagre. Naquela época você tinha que sair e buscar água no poço. Essa era uma tarefa que as mulheres faziam, era o costume das mulheres fazerem. Você lembra que quando lá os patriarcas vão encontrar as suas esposas, geralmente encontram elas, Raquel, Rebeca, lá no poço. As mulheres iam, mas não era costume as mulheres irem sozinhas. Isso é um detalhe importante. Provavelmente essa mulher era má vista na sociedade, ela ia num horário diferente das outras mulheres. Ela estava sozinha, chegou sozinha, como ela fazia todos os dias. Provavelmente era um dia da semana, e ela chega ali meio-dia, sol quente, com o seu cântaro, para buscar água. E quem ela encontra lá, nada menos que o Senhor Jesus, o Criador da sua vida, o Criador do universo. Ele estava ali num poço. Irmãos, não era uma sinagoga, não era um templo, não era igreja, não era um evento grandioso, não era um culto especial, era um poço. Ela foi lá buscar água, e quem estava ali era o nosso Senhor Jesus, aí esperando. Jesus estava aí esperando. A gente tem muito esse costume, né, irmãos, de achar que as coisas só vão acontecer de maneira extraordinária.
Você provavelmente já ouviu falar de cultos, e aí as pessoas colocam nomes nos cultos, né? Quinta-feira é o culto da bênção. E aí você, como diz o Hernandes Dias Lopes, né, o pastor Hernandes, você marca, e se Deus não agir, está encrencado, porque já está agendado. Né? Você marcou, quinta é o culto da bênção, e aí se Deus não for. Sexta-feira é a sexta-feira dos milagres. Está marcado, está agendado, vai que tem bênção. Um poço, meio-dia, sol quente, Jesus encontra-se pessoalmente com essa mulher. Uma vez, irmãos, vou dar um testemunho aqui, e eu já quero deixar claro que eu não estou, de maneira alguma, criticando, eu só estou contando algo que aconteceu. Uma vez eu fui numa igreja, eu e a minha esposa, a gente foi numa igreja, e aí tem um irmão nessa igreja que a gente conhece, que ele tem um costume de, durante o culto, especialmente durante o louvor, ele sai lá da frente, lá, e ele vai, e ele pega alguém para profetizar alguma coisa. E nesse dia, a gente estava lá na hora do louvor cantando, né? A gente sentou mais no fundo, e aí ele saiu lá da frente, veio, e aí eu já olhei e falei assim, ele vai vir aqui, ele vai vir na minha direção. Aí ele veio rodando os bancos assim, e de repente ele parou na minha frente. Parou na minha frente, eu já comecei, meu coração já deu uma disparada, eu já comecei a ficar meio inquieto, meio angustiado. Eu falei, meu Deus, o que esse homem vai falar? E aí ele começou a falar, pediu minha mão para estender minha mão, eu estendi minha mão, pediu para a Lu estender a Lu estendeu a mão. Ele pegou as nossas mãos, começou a falar. E começou a falar que Deus tinha algo grandioso para as nossas vidas, que a gente tinha lutado muito. Eu falei, como que esse homem sabe que a gente tem lutado muito? Todo mundo luta, né, irmãos? E aí, na hora, eu liguei o meu presbiterianismo, né? E eu fiquei bem cético na hora. Eu falei assim, isso é conversa. E aí ele foi falando e isso é conversa. Mas eu estava lá com a mão lá e fechei o olho e tal, falando amém, amém. E aí ele falou, a Lu calada também, ouvindo e tal, e aquele constrangimento que as pessoas começam a olhar para você, né, porque é no meio do louvor e tal, as pessoas em volta, é um pouco constrangedor, mas enfim. Aí, eu com o meu presbiterianismo ligado. E aí, ele falou, daqui 3 meses vai acontecer uma grande bênção na sua vida. E eu falei, gente, eu estou esperando mesmo, uma grande bênção. E aí, mas duvidando. Aí, a hora que ele saiu, eu deixei o meu presbiterianismo de lado e comecei a olhar na agenda. Eu falei, gente, daqui 3 meses dá quando, hein? E aí comecei a olhar e tal, e aí fiquei calado, fui esperando. Eu falei, gente, o que será que tem? E realmente, irmãos, eu fiquei esperando mesmo. Eu fiquei ali uns 2 meses esperando, 3 meses. Irmão, sabe o que aconteceu? Nada. Depende do ponto de vista. Aí é que está. Irmãos, Deus fez grandes coisas todos os dias na minha vida, durante os 3 meses, e continua fazendo até hoje. O problema é a maneira como você enxerga as coisas que Deus faz na sua vida. Como Deus me guardou durante esses 3 meses, como Deus me preservou, como Ele me abençoou e derramou grandes bênçãos depois de 3 meses, mas derramou também no primeiro mês, no segundo mês, no quarto mês, e continua fazendo. Deus é bom, irmãos. A gente às vezes fica esperando, trovão, raios. E aí eu me lembro do profeta Elias. O profeta Elias, quando ele ficou bem depressivo, Jezabel queria matá-lo, ameaçou de morte. Ele foi para o deserto, entrou numa caverna e falou, Senhor, pode tirar minha vida que eu não quero mais viver. Profeta de Deus. E o Senhor pergunta para ele, fala assim, Elias, o que você faz aí? Sai para fora dessa caverna que eu vou falar com você. E é interessante que Elias sai, e aí vem um vento enorme, vem um vento muito forte, né? Vem um vento muito forte, e os penhascos começam a desmoronar, e aquele vento terrível, assustador. E o texto fala que Jesus não estava no vento, o Senhor não estava no vento. Vem um terremoto, o Senhor não está no terremoto. Vem o fogo, o Senhor não está no fogo, o Senhor estava numa voz mansa e suave. O Senhor estava no cicio, tranquilo. Às vezes nós temos esse problema. Eu já pensei assim, e eu acredito que talvez você tenha pensado assim, que
Deus ele vai agir só quando é algo muito extraordinário. Mas aí é que está, na ordinariedade da vida, Deus é o fator extraordinário. É a presença dele, é Ele conosco, é Ele nos encontrando no nosso dia a dia, na nossa rotina. Eu separei alguns eventos aqui, que eu lembrei enquanto eu estudava, de algumas pessoas que passaram por isso. Gênesis 18 fala quando Deus aparece para Abraão. Lembra quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? O texto fala que estava muito quente. Eu penso que era por volta de meio-dia mesmo. Calor, provavelmente um dia da semana. Do nada, Abraão está lá tranquilo nos carvalhos de Mamre, e quem aparece? O Senhor, com 2 anjos. Pegou Abraão desprevenido. Abraão chama Sara. Sara, vai lá correndo, prepara um cordeiro, prepara os pães, vai lá rápido, traz o melhor, porque o Senhor apareceu aqui. Um dia comum, não era templo, não era dia de culto, o Senhor apareceu a Abraão. Jacó, no Val de Jaboque, os irmãos que viajam e passam a semana inteira viajando. Jacó estava viajando para encontrar o seu irmão Esaú, e o Senhor apareceu enquanto ele viajava. Val de Jaboque. O Senhor apareceu, Jacó passou a noite inteira lutando com o Senhor, até que o Senhor o abençoasse. Vida comum, rotina, viajando. Mateus 9, esse é um dos que eu mais gosto. O chamado de Levi, o chamado de Mateus. Irmãos, Davi era coletor de impostos. Ele trabalhava com conta, fazendo conta o dia inteiro. Já viu quando alguém te interrompe, quando você está fazendo uma conta, e às vezes é uma conta muito grande, né? Você está contando muitas coisas, ou muito dinheiro. Alguns, né? Você está fazendo uma conta, está contando, alguém vem e te interrompe. Às vezes nem fala um número não, só conversa com você e você, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo. Essa conta de Mateus nunca foi terminada. Jesus passou, Mateus estava fazendo conta, Jesus falou, Mateus, vem e segue-me. Ele deixou tudo, parou onde ele estava fazendo a conta e seguiu Jesus. Estava trabalhando, fazendo conta, o Senhor Jesus aparece ao seu servo. Não despreze, não desperdice a sua rotina. Essa é a primeira marca de um encontro extraordinário com o Senhor. Ele vai te encontrar na sua rotina. Talvez você fique esperando dar o segundo domingo, que é o culto de ceia, né? E é um culto importante, onde nós participamos da ceia, mas Deus ele te encontra amanhã, de manhã, quando você estiver tomando seu café. Deus te encontra amanhã, quando você estiver no carro, na rua ou viajando. Deus vai te achar na sua rotina. Ele te encontra. Não despreze a sua rotina. Essa é uma primeira marca desse encontro extraordinário. A segunda marca, irmãos, a gente cantou isso, né? Só quero ver você, lindo és, eu só quero ver você, me leva à sala do trono, mostra a sua beleza, revele-se a mim. Essa é a segunda marca de um encontro verdadeiro e extraordinário com o Senhor, é que Deus se revela. Deus se revela. O problema da mulher era que ela não conhecia a Deus. Olha aí no versículo 10. Versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber. Jesus fala para ela assim, se você me conhecesse, o problema é que você não me conhece. E depois Jesus fala para ela, vocês adoram o que não conhecem. Irmãos, isso é muito pesado. Nós podemos passar uma vida inteira cantando, adorando, servindo a um Deus que nós não conhecemos. O Senhor fala para ela, se você me conhecesse, se você me conhecesse. Oséias 4:6 fala que a falta de conhecimento traz sofrimento. Meu povo padece por falta de conhecimento, o profeta diz. O meu povo está padecendo e sofrendo porque não me conhecem. E depois, capítulo 6, versículo 3, o profeta de novo diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu peguei um exemplo aqui. Eu não sei quantos já viram as Crônicas de Nárnia ou já leram os livros. Alguém aqui já viu os filmes? Quem não assistiu, tem que assistir.
todos e ler todos os livros. As Crônicas de Nárnia são histórias fantásticas, né, de fantasia, mas que simbolizam o Evangelho, muito do Evangelho e da vida cristã. E tem uma cena que talvez seja a minha cena preferida de todas, de filmes, do cinema. Essa é a minha cena. Olha, é difícil falar que é a cena favorita, mas é uma das mais impactantes em toda a minha vida de cinéfilo, né, de gente que gosta de filme. Irmãos, vou resumir, você vai assistir o filme depois, vai ler os livros e vai se maravilhar com essa história. Mas 4 irmãos, eles entram num guarda-roupa e descobrem um mundo mágico. O guarda-roupa não tem fim. Eles entram no guarda-roupa para se esconder e saem num mundo mágico que é Nárnia. Criaturas fantásticas, os animais falam, e tem um leão maravilhoso, que é o rei de Nárnia, e ele simboliza Cristo. E é interessante que no terceiro filme, que é As Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian, eles retornam para Nárnia, e Nárnia não está mais como antes, da primeira vez que eles tinham ido. O leão já não aparece mais, e os 3 dos 4 irmãos não conseguem ver Aslan, que é o leão, que simboliza Cristo. Mas a mais nova dos irmãos, Lúcia, ela consegue ver o leão. Só que ninguém acredita nela. Ela fala, gente, eu estou vendo o leão. E isso aí tem muito a ver com a frieza, quando a gente esfria espiritualmente, já não consegue mais ver o Senhor e tudo. Tem muito disso no filme, nessa parte. Mas Lúcia fala, gente, eu vi o leão, olha lá ele, ninguém consegue, e ninguém acredita nela, porque ninguém consegue ver. Num belo dia, ou numa bela noite, eles estão dormindo num bosque lá, e a Lúcia acorda durante a noite. Ela fica inquieta e ela acorda. E quando ela acorda, ela sai andando pelo bosque assim, e as árvores lá caminham, e elas vão guiando a Lúcia vai. E ela chega assim no alto de um monte, e ela se depara com o leão, todo bonito, assim, todo belo, leão grandioso, com aquela juba enorme, todo majestoso. O leão simbolizando a Cristo, não devia ser diferente. E é muito impactante a hora que você vê o leão e que você sabe disso, que ele representa Cristo. Aquilo é muito impactante. E ela vê o leão e ela não acredita, ela sai correndo, ela abraça o leão e os dois caem, se abraçam ali. Mas a cena que me impactou é que ela vira para o leão e fala assim, Aslan, você está muito maior. Você cresceu. Da outra vez que ela tinha visto Aslan, da outra vez que ela tinha ido para Nárnia, o Aslan parecia estar menor. Agora ela vê o Aslan e fala assim, Aslan, você cresceu. E o Aslan olha para ela e diz assim, quando você cresce, eu vou parecer sempre maior para você. Isso me impactou demais, irmãos. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Deus, mais Ele vai se tornar glorioso e grandioso. E isso não tem fim, irmãos. Nós vamos passar a eternidade inteira no céu, descobrindo mais do nosso Deus e nos maravilhando cada vez mais com o nosso Deus. Quanto mais crescemos, mais Ele se torna grande. Quando eu estou recém-casado, né? Para quem 4 anos de casamento, né? Tem uns que estão mais recentes aí, né? A gente dá a data de aniversário de casamento, a gente compra algum presente ali, né? Buquê de flores. Você arruma ali com todo carinho, faz surpresa, tudo mais. E aí, se a sua esposa for um pouquinho romântica, né? Ela vai pegar e vai falar assim, nossa, muito obrigado, né? Eu te amo cada vez mais. Eu ainda estou ouvindo isso. E é curioso, porque casamento é uma coisa que você só descobre pepino do cônjuge. Parece que você só começa a descobrir mais pepino e mais defeito. E mesmo assim você ouve, eu te amo mais, eu estou te amando mais, eu estou te amando mais. Você diz isso, não, eu estou te amando mais, cada dia eu te amo mais. Talvez com 10, 20 anos isso mude, né? Espero que não. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que mesmo
no casamento, num relacionamento como o casamento, nós descobrindo coisas não tão agradáveis do nosso cônjuge, do nosso marido, da nossa esposa, quanto mais passa o tempo, talvez mais defeitos a gente descubra, a gente continua amando. E com o Senhor é totalmente diferente. Com o Senhor, quanto mais você conhece, mais você se maravilha com Ele. Mais você descobre que Ele é glorioso, que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é digno, que Ele é cheio de glória. E o problema dessa mulher é que ela estava cega, ela não conseguia ver. Deus se revela a ela. Eu separei 2 textos aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, esse texto, quando eu meditei um pouco nele, ele me prendeu muito. Irmãos, preste atenção. 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A não ser que Deus abra os nossos olhos, nós estamos cegos para ver Cristo glorioso. E eu não estou falando de você conhecer a Bíblia, você pode saber das histórias, você pode saber da história bíblica, da história de Jesus, mas ainda assim não ver Ele como Deus glorioso que Ele é. E aí olha o versículo 6, eu li o versículo 4, o versículo 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então é Deus quem abre o meu coração e o seu coração. Nós temos olhos no nosso coração. Além desses olhos físicos, nós temos olhos no nosso coração. E você às vezes vê só com esses olhos daqui, mas Deus tem que abrir os de cá, para que abrindo os olhos de cá você veja Cristo glorioso. Cristo glorioso. E é isso que o Senhor fez com essa mulher. Ela chega ao poço e de longe ela vê que é um homem, ela consegue ver que é um homem. Ela chega mais perto um pouco, talvez pelas vestes, ela consegue ver que é um judeu. Mas aí passa um tempo e Jesus começa a se revelar para ele, e ela fala assim, vejo que tu és profeta. Olha como Deus vai se revelando e como ela vai ficando mais maravilhada. Homem, judeu, profeta. No final Jesus fala, eu sou o Cristo. Ela deixa o canto e sai correndo, de tão maravilhada que ela fica. Deus se revelou, Deus abriu os olhos, ela conseguiu ver. É Cristo, é Jesus, é o Senhor, é o Salvador. A mulher samaritana foi conhecendo mais à medida que Deus se revelava. E quanto mais conhecia, mais se maravilhava. Rotinas importam, não são desprezíveis. Segunda marca, Deus se revela. Deus se revela. E a terceira marca, nós somos desnudados. Somos desnudados. A mulher não pôde se esconder. Olha o versículo 16 ao 18. Versículo 16 ao 18. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Essa mulher até bem que tentou, irmãos, mas ela não conseguiu. Diante do Senhor, nós não podemos ver o Senhor. Quando o Senhor se revela a nós, nós não podemos ficar, nós não podemos nos esconder do Senhor. Nós somos desnudados. Nós somos desnudados. Olha o Salmo 139. Salmo bastante conhecido. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. O salmista fica maravilhado quando Deus revela esse conhecimento que o próprio Deus tem do salmista. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão
e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Irmãos, quando nós nos colocamos diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela tem esse poder. Irmãos, nós podemos encontrar o Senhor todos os dias, quando nós pegamos a nossa Bíblia, abrimos, lemos, meditamos e deixamos Deus falar ao nosso coração. Porque é aqui que Ele se revela. E Ele não se revela, Ele não só se revela, mas Ele te revela. A palavra é tanto uma janela para você ver o Senhor, mas também é um espelho para você ver a tua própria face, o seu próprio coração. A gente cantou, me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. A gente pensa que isso é uma coisa muito tranquila. Mas quando nós lembramos de Isaías capítulo 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus, não foi tão tranquilo assim. Os irmãos lembram que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão maravilhosa, o trono de Deus. E ele viu o Senhor Jesus assentado. O Senhor Jesus assentado sobre um alto e sublime trono. Os anjos voavam, serafins, querubins, cada um com 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto. Isaías olha para aquilo ali, irmãos, e ele fica maravilhado, mas a reação natural dele, de alguém que vê o Senhor, de alguém que vê o Senhor glorioso, ele se prostra na hora, ele se rende ao Senhor e fala assim: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, e ando no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías se coloca diante do Senhor, ou quando o servo de Deus se coloca diante do Senhor e Deus se revela, a única reação que nós temos é nos humilhar, porque somos desnudados diante do Senhor. Alguém que teve uma reação bem parecida foi Pedro. Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, os irmãos lembram. Jesus ordena, Pedro obedece, a rede, eles não conseguem segurar de tanto peixe, e tem que chamar a gente para ajudar a puxar a rede, de tanto peixe que tinha na rede. Milagre da multiplicação dos peixes. A pesca maravilhosa ali. E quando Pedro vê que isso não é feito por mãos humanas, que isso não pode ser feito senão pelo próprio Deus, Pedro se joga ao chão e diz: se afaste de mim, porque sou pecador. Então, Deus se revela, mas também nós somos despidos, desnudados diante do Senhor. Porque nós não podemos nos esconder diante do Senhor. Ele nos conhece, Ele me conhece, Ele te conhece. Então, rotinas importam, Deus se revela, nós somos desnudados, e a quarta marca é uma alegria transbordante. Versículo 28 a 30. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Não, perdão, estou lendo o texto errado. 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Outra coisa, irmãos, que é interessante aqui, é que ela contou o que Jesus tinha feito por ela. Esse é o testemunho, é eu e você contarmos aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E às vezes não é algo tão grandioso assim como foi com outras pessoas. Pedro andou sobre as águas. Lázaro foi ressurreto, ressuscitou dos mortos. Essa mulher não, ele apenas falou o que eu tinha feito. Mas ela saiu contando e dando testemunho daquilo que o Senhor tinha feito na vida dela. É isso, conte o que Deus fez por você. Deus te abençoou, Deus te deu algo, Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te livrou. Conte, testemunhe isso. Conte o que Deus fez por você. Pode não ser algo tão extraordinário, mas Deus fez. E Deus fazendo é algo extraordinário. João capítulo 9
fala do cego de nascença. Essa passagem ilustra bem isso, porque Jesus se encontra com aquele cego e ele pega a sua saliva, Jesus, a sua própria saliva, mistura com a terra ali, com o barro, faz ali um lodo e passa nos olhos do cego. E o cego vai e lava no tanque de Siloé. Jesus ordena, fala, vai lá e lava no tanque de Siloé. O cego vai, lava e ele volta enxergando. E aquilo foi um escândalo para os fariseus. E os fariseus chegam para ele e falam assim, o que te aconteceu? Você não era cego? Eu era cego. Mas aí um homem veio, pegou saliva, misturou com o barro e passou nos meus olhos. Eu lavei no tanque de Siloé, como ele tinha ordenado, e agora eu estou enxergando. Os fariseus inquietos perguntaram para o pai, talvez era um jovem, né? Provavelmente era um jovem. Chegou para o pai e falou, para o pai do cego, falou, esse menino seu não era cego? Era. O que aconteceu? O pai vira e fala assim, não, o negócio foi com ele, pergunta para ele. Deus fez com ele, pergunta para ele o que Deus fez com ele. Os fariseus voltam para o cego, olha só, voltam para o cego e perguntam. Na verdade, eles não perguntam, eles falam assim, quem te fez isso só pode ser pecador. Deve ser um pecador. O cego vira e fala assim, olha, eu não sei se ele é pecador. Eu só sei de uma coisa, eu não enxergava e eu agora vejo. É isso. É o que Deus fez por ele. Eu não sei o que Deus fez na sua vida ou o que Ele tem feito na sua vida. Mas conte, mesmo que não seja algo extraordinário, algo grandioso. Se Deus fez, é grandioso, é extraordinário. Tem uma história que o pastor Jeremias Pereira conta, que eu achei muito interessante, que ilustra muito bem isso. Um jovem chegou uma vez para o seu pai, todo afobado, todo elétrico, assim, ele estava todo agitado. Ele chegou para o seu pai e falou assim, pai, o senhor não sabe o que me aconteceu. E o pai, assustado, falou assim, o que foi, meu filho? O que aconteceu? E o filho falou assim, eu estava andando de cavalo. O cavalo tropeçou. Eu caí. O cavalo foi para um lado e capotou. Eu caí para o outro e capotei. Nem eu machuquei, nem o cavalo machucou. Nós chegamos aqui, exaltado seja o Senhor. E aí o pai falou assim, meu filho, eu tenho uma grande coisa para te contar. Cavalguei o dia inteiro. O cavalo não tropeçou. Ele não caiu. Eu não caí. Eu cheguei aqui, glória a Deus. Não é? Mas às vezes a gente esquece disso. Deus tem feito grandes coisas por nós todos os dias. Se você parar para olhar para a sua vida e tentar ver o que Deus fez por você só hoje, como Ele foi extraordinário na sua vida, como Ele te sustentou, como Ele te alimentou, como Ele te guardou, como Ele cuidou de você. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. A experiência pessoal dos samaritanos, versículos 41, 42. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, que todos nós possamos experimentar isso. Não mais de ouvir falar, não mais de ver alguém experimentando, mas que nós possamos de fato experimentar. De uma vez para sempre, se você ainda não experimentou. E se você já experimentou, continuar experimentando isso todos os dias. Como nós podemos encontrar o Senhor Jesus? Na palavra. É aqui, irmãos, que Ele se revela. É aqui que o Senhor revela quem Ele é, a sua vontade, o que Ele deseja para mim, para você, o que Ele deseja para a sua igreja. Está tudo aqui. Mas nós continuamos, irmãos, todos os dias, todas as manhãs, ou quase todas, levantando, olhando o nosso celular e saindo para tentar vencer um dia, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa à parte de Deus. Quando nós deveríamos, ao acordar, ir para a palavra e ter esse encontro com o nosso amado Salvador, para Ele se revelar a nós, que seja um vislumbre, mas para que a gente possa ver Ele mais glorioso do que a gente já vê. Para
a gente poder exaltar Ele como um Deus glorioso que Ele é. Irmãos, que você possa experimentar, que eu possa experimentar, que nós como igreja possamos experimentar isso esse ano. Um ano de comunhão com o Senhor, de encontro com o Senhor todos os dias. E você tem que se planejar. Isso tem que ser parte da sua rotina. Nós temos que fazer isso, irmãos, porque senão nós vamos padecer por falta de conhecer, por falta de conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude e que possamos ter os olhos abertos, os olhos do coração abertos para ver quão glorioso Ele é. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, que maravilha saber, ó Pai, que temos acesso à palavra do Senhor e o privilégio de poder conhecer o Senhor, conhecer a Jesus. Ó Pai, abre os nossos olhos, Senhor, para vermos o Senhor Jesus cada vez mais glorioso, cada vez mais grandioso, cada vez mais majestoso, ó Deus, como Ele é. Ó Deus, que possamos ficar junto a essa fonte de água viva, Pai, que não cessa, que não é como as cisternas rotas que nós cavamos, ó Deus, com os nossos ídolos, que não sacia a nossa sede, que não satisfaz o nosso coração, Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ainda fala, Pai, o Senhor ainda fala. Fale, ó Deus, aos nossos corações, que quando abrirmos, ó Deus, as nossas Bíblias, ó Pai, e lermos a Tua palavra, ó Deus, seja o Espírito Santo do Senhor falando ao nosso coração, descortinando, Pai, abrindo os nossos olhos, ó Deus, nos dando entendimento e discernimento, ó Deus, para que assim como essa mulher, ó Deus, nada mais importe, larguemos, ó Pai, o cântaro, larguemos tudo que estivermos fazendo, ó Deus, para seguir o Senhor, para andar com o Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, que seja um ano, ó Pai, de crescimento, que seja um ano, ó Deus, de crescimento como nunca experimentamos, ó Deus, como igreja do Senhor. Que isso seja uma realidade experimentada pela terceira igreja, pela vida de cada um dos irmãos, ó Deus. Pai, eu peço isso para mim e peço isso para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico, se coloque de pé. Não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, no Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele
teus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Os irmãos podem se sentar.